Oi, tudo bem? Eu me chamo Rafael, eu sou designer daqui de Petrópolis, formado pelo Senai C-Ticket e faço parte do coletivo Avanda como administrador e fazendo design. E nessa videoaula que eu vou dar aqui para vocês, que foi viabilizado pelo edital Fique em Casa com Cultura da Prefeitura Municipal de Petrópolis, eu vou abordar o assunto princípios da Gestalt aplicados ao design petropolitano. Eu vou explicar um pouco da teoria, mas antes de explicar o que é Gestalt, e com todo respeito a quem montou esse design aqui, fui eu mesmo que fiz. Eu acho que não ficou muito bom. A leitura está meio prejudicada, não que a fonte seja feia, nada disso, mas eu quero dizer é que quando a gente utiliza os princípios da Gestalt para percepção visual numa peça gráfica, a gente pode ir desse resultado aqui para um resultado um pouco melhor, que a gente consegue entender melhor como funciona a ideia e tem mais vontade de ver o conteúdo, né? As leis ou princípios da Gestalt são formas da organização visual que nos auxiliam a chegar na boa forma, que seria uma forma harmônica e que se basta por si. E eu vou mostrar esses princípios da Gestalt a partir de exemplos encontrados aqui na cidade, no nosso cotidiano. Assim vai ficar mais fácil de assimilar e também eu quero dividir com vocês como é bonita a cidade de Petrópolis, como tem cada coisa interessante que a gente olha por aí e nem percebe. E depois da apresentação desses princípios na cidade, eu vou mostrar como eu montei esse layout utilizando as leis da Gestalt e o programa Adobe Illustrator, mas você pode usar outro programa de edição de imagem ou até mesmo fazendo à mão. A gente vai utilizar basicamente formas geométricas e duas outras fontes diferentes. Vamos lá! O que é a Gestalt? Esse termo Gestalt refere-se à compreensão do objeto por intermédio dos seus vários atributos, dentre eles a forma. Os fundadores dessa teoria foram três alemães, no início do século XX. Esses teóricos dissertaram sobre a Gestalt durante suas vidas e suas propostas influenciaram diversas ciências, entre elas a psicologia. A corrente gestaltista apresenta leis nas quais ocorre a ligação da percepção do olho humano em relação a uma composição visual. A máxima da teoria da Gestalt é: todo difere da soma de suas partes. Em outras palavras, quando a gente olha para um carro, ele é considerado como sendo o maior componente dele próprio, portanto, de maior significado que seus componentes individuais, como, por exemplo, pneu, chassi ou as cores. A gente olha e vê o carro, e não um amontoado de peças. O cérebro humano ele foi treinado ao longo da evolução da espécie a agrupar as informações visuais e adivinhar o que está sendo visto. Imagina um ser humano pré-histórico observando no horizonte uma forma que ele não consegue identificar. Ele precisa desenvolver essa perspicácia para entender o que está na frente dele sem precisar se aproximar e ser abocanhado pelo dinossauro. É brincadeira, tá, gente? Todo mundo sabe que o ser humano não viveu com dinossauro. Tinha que tomar cuidado com o mamute. E partindo dessa premissa, desses teóricos alemães, que o todo difere da soma de suas partes, a gente tem os princípios da Gestalt para a percepção visual, que são essas leis que nos ajudam a perceber as formas de maneira mais harmônica. E elas são muito utilizadas no design, na publicidade e na arquitetura. As leis são segregação. A segregação trata-se da capacidade que o nosso cérebro tem de diferenciar e evidenciar objetos, ainda que sobrepostos. Esse fator designa a capacidade de fazer a separação de unidades dentro de uma mesma imagem. Desse modo, os estímulos visuais de cada unidade também são diferentes. A gente pode notar esse princípio nas calçadas de pedras portuguesas do centro histórico de Petrópolis. Todas as pedras são aquela forma irregular, aquele monte de pedra irregular ali que forma esse mosaico sem forma no chão. Mas a partir do momento que a gente pega algumas pedras dessas e bota cor nelas, elas já sobressaem e criam um desenho diferente do que aquele montado de pedra no chão. No caso de Petrópolis, a gente tem esses pés, os pés que são repetidos em toda a extensão da calçada. Olha só. Muito bonito, né? Na construção de anúncios, pôsteres, identidade visual de marcas, é muito comum o uso de contraste para a gente conseguir uma leitura visual impactante e melhor entendimento pelo público. Também é possível estabelecer níveis de segregação, hierarquizando os objetos na imagem, como se fossem camadas. A semelhança. A semelhança dita que os estímulos mais semelhantes entre si serão os mais facilmente agrupados. Nessa imagem aqui, a maioria das pessoas vê colunas de quadrados e círculos. Poucas pessoas vão associar isso a uma linha horizontal onde quadrados e círculos se intercalam, né? Essa semelhança está presente na construção da fachada do Palácio Rio Negro. Esse palácio também fica no centro histórico de Petrópolis e foi morada de diversos presidentes, tendo notável relevância histórica. A partir dessa repetição que a gente pode ver de elementos semelhantes das janelas, a gente tem essa sensação aumentada de imponência e harmonia da edificação,
evidenciando sua importância, simetria, força e estabilidade. Olha só, com essas linhas retas aqui, as janelas repetidas, olha só que sensação que dá. Sensação boa, né? Continuidade. A lei da continuidade corresponde à disposição natural e espontânea dos elementos para acompanhar outros, de modo a permitir a continuidade de uma linha ou curva numa dada direção. Ela representa ainda a tendência de objetos acompanharem outros no sentido de alcançar uma forma, seja pelo uso de cores, volumes ou texturas. Um ótimo exemplo da utilização desse princípio é no logotipo do Teatro Dom Pedro. Esse teatro foi inaugurado em 1963 pela empresa D'Angelo Companhia Limitada. Em estilo Art Deco, é considerado uma referência cultural e artística para Petrópolis, e até mesmo para o Brasil, por fugir aos referenciais de teatro do início do século. Petrópolis sempre esteve na vanguarda, incrível. No logotipo do teatro, temos as letras recortadas e alguns desses espaços preenchidos com linhas, mas ainda mantendo a legibilidade e dando estilo ao logotipo e à marca. Fechamento. Essa é uma das mais aplicadas leis da Gestalt, no design gráfico. É possível encontrá-la em diversos logos famosos, tais como na Fórmula 1, NBC, Johnny Walker, e eu também vou utilizar um exemplo de logo de Petrópolis para exemplificar. Essa lei do fechamento parte do princípio que o nosso cérebro fecha a formação de imagens completas quando vemos apenas formas inacabadas ou silhuetas. Ou seja, a nossa mente tende a ver um objeto completo, mesmo quando não há um. Nisso procuramos o fechamento visual para alcançarmos as imagens vazadas ou abertas, dependendo da situação. O famoso restaurante Luigi, famosérrimo daqui de Petrópolis, também usava desse princípio em seu logotipo. Tem uma toalha de mesa italiana que é feita de losangos vermelhos intercalados com os brancos, e só que os losangos brancos não estão ali. Mas o nosso cérebro cria esses losangos brancos a partir dos vermelhos ali e daquele espaço negativo, né, para a gente conseguir ver essa toalha italiana. Unificação. A unificação indica a capacidade de identificarmos unidades pertencentes ao mesmo grupo. Por meio desse princípio, a gente aprende a conectar diferentes elementos, mas que possuem estruturas semelhantes e que invocam o mesmo meio. Assim, a gente pode verificar unidades compostas e complexas de vários elementos de maneira coerente e harmonizada. Um exemplo bonito dessa utilização da unificação é visto lá no Vale do Amor. Segundo o perfil no Instagram do Vale, ele é um local dedicado ao diálogo religioso, medicina espiritual e consciência ambiental. O seu paisagismo é composto por formas harmônicas que são compostas de outras formas, e essas unidades podem ser percebidas como elementos únicos ou parte de um todo, igualmente todos bonitos. A proximidade. Os estímulos que estiverem muito próximos tendem a formar grupos, pois não os assimilamos isoladamente, mas como participantes de uma grande forma. Consequentemente, também são interpretados como apenas uma unidade. Essa impressão é ainda mais forte quando esses elementos são semelhantes, e esses elementos vão parecer ainda mais próximos e unificados quão menor for a distância entre eles. Em natais do passado próximo, a rua 16 de março recebia uma iluminação natalina muito especial. Esse túnel maravilhoso, ele era composto de pisca-piscas dispostos de maneira que, utilizando o princípio da proximidade, ele gerava uma sensação da gente estar dentro de um lindo túnel iluminado. Apesar do túnel não ser completamente coberto de luzes, a sensação de cobertura se dava pela aproximação das lâmpadas e dessas luzinhas. Um show de imagens. Então, resumindo o que já foi falado e concluindo essa parte do vídeo, os teóricos da Gestalt indicaram a existência de forças internas que organizam o processo da percepção visual da forma. Esses princípios básicos ou leis da organização perceptiva explicam o porquê vemos as coisas como vemos. Esses teóricos gestaltistas esclarecem ainda que toda nossa atividade perceptiva se subordina a um fator básico, que foi designado de boa forma, ou pregnância, que é uma organização psicológica que pode ser tão boa quanto as condições permitirem. Não é claro o significado de boa e permanece indefinido. Essa lei, também conhecida como boa forma, nada mais é do que o princípio básico da percepção visual da Gestalt. Sempre enxergamos a composição visual geral como um todo antes de nos aprofundarmos nos seus elementos mais complexos. Assim, existem composições que seu cérebro consegue ler rapidamente com clareza, porque elas são homogêneas e harmônicas. Esses objetos que possuem essas características são classificados como de alta pregnância.
E como é que foi que eu cheguei a essa forma de autopregnância, que eu estou chamando de boa? Como é que eu cheguei nela? Foi utilizando a Gestalt, é claro. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo da aplicação dessa teoria toda que eu falei. Eu comecei colorindo o fundo. Para remeter aos anos 20 do século passado, eu utilizei essa cor, essa tonalidade cinza. E com essa grade de quadrados para remeter ao estilo modernista da época. Um parênteses, que para fazer design em qualquer outra profissão, é muito importante a gente se atentar à história da profissão. O que já foi feito, quais são os movimentos artísticos, tudo que tem acontecido antes, porque assim nosso trabalho fica mais rico e mais embasado. E a gente consegue ter resultados melhores. Então, usando aquela foto do Museu Imperial, que vocês viram anteriormente, e que é o ponto turístico mais famoso da cidade, eu vou preencher a sua silhueta de rosa, essa cor dele aqui, e deixar apenas essas linhas, esses pedaços de linhas para sugerir o prédio. Dessa maneira eu estou utilizando os princípios da segregação e do fechamento aqui no museu. Depois agora eu vou adicionar um elemento bem genérico aqui da cidade, o mapa. O mapa da cidade aqui. Acho que esse vídeo ficou tudo a ver com a Mata Atlântica e deu um andar a mais aqui, né? Deu mais uma segregação aqui na imagem, gerando mais um nível. E eu também vou adicionar esses dois pontos aqui, essas estrelas, para gerar uma sensação de unificação com o todo. Quando a gente, observando aqui, vê esse V aqui dos elementos que foi criado, né? Esse ponto focal aqui que a gente consegue olhar. Agora desenhando o título aqui é Gestalt. A gente pode colocar ela aqui no meio da imagem, quase aqui no centro, para ela ficar bem destacada, só que por trás do museu e do mapa, para a gente poder brincar com essa continuidade da fonte. Ele está por baixo aqui dos elementos, mas a gente ainda consegue ler a palavra Gestalt, apesar de ele estar por baixo dos elementos. E agora eu vou botar aqui princípios da... antes da Gestalt, um pouco menor, só que como é importante ainda, a gente pode botar ele de preto. E agora para o resto do título, eu acho que a gente pode colocar ele em 3 linhas e 2 delas dentro desses círculos, utilizando a semelhança, continuidade e proximidade, que agora a gente vai fazer 2 linhas aqui de círculos e para complementar um pouco mais, a gente pode segregar aqui a palavra design para dar um destaque maior. Eu vou segregar aqui, deixando ele esses círculos brancos. E aqui entre as palavras também vou colocar mais uma estrelinha para a gente aumentar a sensação desse V aqui, que está no meio da imagem, né? Está chamando a atenção. E agora mais um pouco, agora para dar mais uma unificação aqui nessa imagem, para a gente ficar mais fechado aqui os elementos, eu vou criar colocar esses 4 elementos repetidos aqui, criando essa espécie de tipo esse bloco aqui, fazendo um bloco com as informações pertinentes aqui no centro. E para finalizar aqui, Petropolitano. Eu vou colocar uma fonte diferente e utilizar uma versão em rosa, com esse contorno aqui para dar essa sensação de volume. E aí ficou assim, agora como a gente está vendo, esse belo design. Não que seja uma coisa excepcional, mas eu acho que ficou bem legal, as informações em bastante destaque, dá para ler bastante, deu uma boa legibilidade, um estilo meio retrô, mas ao mesmo tempo com uma estética bem contemporânea, metropolitana, com a nossa cara. Então foi isso, a gente aplicou os princípios da Gestalt para fazer uma arte informativa com bastante pregnância, com bastante boa forma, que trata exatamente sobre os princípios da Gestalt aplicados ao design metropolitano. Eu gostei desse vídeo, foi muito bom gravar isso aqui, esse vídeo. E mostrei um pouco para vocês sobre essa teoria da Gestalt, mostrei aqui que olhar para a cidade de Petrópolis é muito bom, Petrópolis tem bastante coisa bonita para ser vista, a gente pode aprender bastante olhando ao nosso redor, e olhando também para o que os velhos já falaram, as pessoas já falaram muita coisa, é bom a gente olhar para o passado também, aprender bastante com as pessoas já falaram bastante coisa, porque a gente tem sempre que aprender e é sempre bom
está embasando, né, o que a gente está fazendo para a gente poder ter um material mais rico, mais interessante, do que porque a gente não vai inventar a roda. Tá tudo aí para a gente pegar no ar e utilizar da melhor maneira possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.